Então, pessoal, dando sequência, né, à indução eletromagnética, lei de Faraday. Bora pro vídeo. Então, galera, a lei de Faraday fala o seguinte: a variação do fluxo magnético, novamente, né, a variação do fluxo magnético gera uma DDP induzida, né, uma força eletromotriz induzida, a qual se opõe às causas que lhe deram origem. Esse a qual se opõe às causas que lhe deram origem vai aparecer nesse menos aqui, ó, nesse sinal de menos aqui. Porque se a variação do fluxo é positiva, vamos ter uma DDP negativa. Se a variação do fluxo for negativa, menos com menos vai dar mais, nós vamos ter uma DDP positiva. Então, esse sinal vai indicar se o fluxo magnético está aumentando ou diminuindo na DDP induzida, né? Para produzir, para gerar, para induzir essa DDP, essa força eletromotriz. Então, nós temos aqui variação do fluxo magnético pelo tempo. Aqui eu coloquei em módulo, pessoal, mas tem um sinal de menos aqui na frente, tá? Menos a variação do fluxo magnético, ΔΦ, sobre ΔT. Nós temos aqui ΔΦ, variação do fluxo magnético, Epsilon, a fé induzida, né? Força eletromotriz induzida, e ΔT, variação de tempo. Então, lembra que na lei de Lenz, nós temos uma corrente elétrica circulando nessa bobina? Se tem corrente elétrica, tem movimento espontâneo de cargas, tem que haver diferença de potencial, pessoal. Então, Faraday veio para complementar essa lei, né? A lei de Lenz. Se tem corrente induzida, tem variação de fluxo magnético, nós temos DDP induzida na espira. Então a espira vai funcionar também como se fosse um gerador. Bom, pessoal, aqui eu estou dando um exemplo prático, né, da lei de Lenz, lei de Faraday e Neumann. Nós temos aqui um ímã, né, com polo norte, um ímã em barra com polo norte voltado para essa bobina aqui, essas espiras circulares. O que eu vou fazer? As leis dizem que a variação do fluxo magnético gera uma corrente induzida, uma DDP induzida, a qual se opõe às causas que lhe deram origem, né? Então eu tenho que variar aqui o fluxo magnético. Como é que eu posso variar o fluxo magnético? Variando a própria intensidade do campo do vetor indução magnética, variando a área, tudo bem? A área da espira, ou variando o ângulo, né? Girando o ímã, girando a espira. Aqui eu vou fazer um movimento relativo, né? Eu vou criar um movimento relativo entre esse ímã e essa bobina. Você vai reparar que a lâmpada vai acender. Nós temos aqui uma variação de fluxo. Conforme eu afasto e aproximo, né, esse ímã dessa bobina, eu tenho aqui um aumento do número de linhas de indução magnética dentro da área efetiva da bobina, um aumento de fluxo magnético dentro da área da bobina, justamente porque o fluxo magnético vai medir a quantidade de campo magnético atravessando o interior dessa bobina. Conforme eu aproximo, a densidade de linhas de indução no interior dessa bobina vai aumentar, e conforme eu me afasto, essa densidade de linhas, né, de indução magnética vai diminuir. Então, o ímã parado não produz nada. Então, é a variação do fluxo magnético que está sendo causada pelo movimento relativo entre o ímã e a bobina, né, gerando uma variação de campo magnético, variação de fluxo magnético, consequentemente. Então, essa variação aqui que proporciona a corrente e a DDP induzida. E detalhe, ó, negativo, positivo, porque a hora a corrente gira um sentido e a hora a corrente gira um sentido oposto, como foi falado lá na lei de Lenz. Então, pessoal, nós temos aqui um exemplo, né, de uma questão para utilizar a lei de Faraday. Ó. Uma espira circular de área 1 metro quadrado é colocada em um campo magnético. O campo mantém-se perpendicular ao plano da espira. Opa, se o campo se mantém perpendicular ao plano da espira, nós temos o vetor normal à espira, né, paralelo ao vetor indução magnética. Então, o ângulo zero, cosseno de zero vale 1. Então, o maior fluxo possível, lembra? Porém, sua intensidade diminui uniformemente à razão de 2 Tesla por segundo. Então, o campo está diminuindo 2 Tesla a cada 1 segundo. Então, a variação de fluxo magnético vai ser dada através da variação do campo magnético, né? Calcule a intensidade de corrente que circula pela espira se a resistência elétrica da mesma vale 4 ohms. Então, vamos lá. Variação, né? A DDP induzida é menos a variação do fluxo magnético pelo tempo. Nós temos lá menos ΔB, porque é o campo que está variando, a área é constante, cosseno de θ vai sumir, porque cosseno de zero vale 1. Cuidado que ele fala perpendicular, o ângulo não é 90 não, tá, pessoal? O ângulo 90 em relação ao plano da espira é o ângulo zero em relação ao vetor normal. Esse θ é o ângulo entre B e o vetor normal, que é um vetor perpendicular saindo da espira.
Então nós temos aí menos 2, porque ele diminui uniformemente a cada 1 segundo. Então a variação de campo é menos 2, a área igual a 1 metro quadrado, já está no sistema internacional, dividido por 1, porque é por segundo. Cuidado, está escrito por extenso ali. Então menos 2 vezes menos aqui de fora, então tem uma DDP induzida igual a 2 volts. Lembra que eu falei com vocês que é como se fosse um gerador? Então eu vou usar a primeira lei de Ohm, U igual a RI, Epsilon igual a U, DDP. Então nós temos U igual a RI. Então continuando a conta, pessoal, DDP 2, R igual a 4, e o I que eu estou querendo, né? Passo o 4 para cá dividindo, 2 dividido por 4, 0,5 amperes, pessoal. Então apliquei aí a lei de Faraday para resolver essa questão. UFSCar, São Paulo. Mais um exemplo aí, pessoal. Federal do Rio Grande do Sul. Vamos lá, 2019, questão mais recente. O fogão mostrado na figura 1 abaixo não produz chamas nem propaga calor. O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panelas de ferro ou aço, justamente devido à indução magnética. E ocorre, né, devido à existência de campos magnéticos alternados, variação de fluxo magnético, produzidos em bobinas, conforme apresentado no esquema da figura 2. Então nós temos aqui bobinas, né, dentro desse fogão, na parte interna dele, que vão produzir, né, correntes alternadas, consequentemente variação de fluxo magnético. E vai ser induzido na panela também, pessoal, correntes alternadas, movimentação de carga na panela. Então vamos ter o aquecimento, pessoal, devido ao efeito Joule. Nós temos aí a conversão de energia eletromagnética, né, energia elétrica e energia térmica. Os campos magnéticos penetram na base das panelas, criando correntes elétricas que as aquecem. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. O processo físico que fundamenta essa aplicação tecnológica é conhecido como, pessoal, indução eletromagnética, e é regido pela lei de Lenz e Faraday. Então, letra B aqui, galera. Esqueceram do Neumann aqui, né? Mas tudo bem. Lei de Lenz e Faraday de indução eletromagnética. Questão da Federal do Rio Grande do Sul. Boa pedida para o Enem, pessoal. O Enem está sempre trabalhando com inovações tecnológicas. Esse fogão cooktop pode ser assunto aí de questões do Enem. Bom, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.